papá. Não sei se vai nos meter aonde. Olha só, papá. Assim vivemos mesmo assim. Estamos abandonados. Vai dizer que vão nos meter na tenda. Estamos a sofrer, papá. Todos nós somos seres humanos. Mas o Estado não consegue mesmo de... Isso é muito triste. Boa tarde, seja bem-vindo à primeira edição da semana, no mês de novembro. Estamos num dia bastante especial para o nosso território nacional. Estamos a nos referir ao dia de hoje mesmo, 22 de novembro. É o dia dedicado ou consagrado ao educador. Há algum tempo tem havido alguma confusão em termos de definição do educador versus professor. Verdade, segundo os estudiosos em estas e outras matérias, há uma diferença entre ser educador e ser professor. O professor é aquele cidadão, mulher ou homem, que entra para a sala de aula dentro dos princípios pedagógicos e metodológicos, trabalha com os alunos de maneiras a descobrir o mundo e fazer com que tenham capacidade de resolução de problemas. O educador tem muito mais do que um professor, daí que um professor nem sempre é um educador, mas um educador é professor por excelência, é nato. O seu pai, a sua mãe, são de facto, nem sempre de jures, educadores, porque a educação tem que ver não com a sabedoria da ciência, mas sim da maternidade ou da paternidade. Então, nós queremos estender a todas as educadoras e os educadores deste território angolano, neste dia importante, que infelizmente muitos deixaram de ir às salas de aulas ou às escolas e as crianças ficaram em casa nem mesmo com os seus educadores e tampouco mais ou menos com os seus professores. São poucas as escolas que estão a celebrar o dia de forma muito intensa, com atividades de reflexão, com trabalhos que vale a pena lembrar que um educador é importante para que se tenha uma sociedade mais firme e completa para os desafios que enfrentam a cada mês, a cada dia, a cada ano, a cada semana. Aos educadores de Angola, mulheres e homens, desejamos um bom dia 22, que o pai ou a mãe, a educadora ou o educador, consiga conversar e transmitir os mais elementares princípios da educação para que possamos, nos próximos 15, 10 ou mesmo 20 anos, ter uma sociedade mais equilibrada, menos agressiva, mais pacífica e que tenha espírito nacional de formas a elevarmos com todos os elementos possíveis esta Angola onde devia estar e não está. Há uma frase de um educador ao nível mundial muito falado, São João Bosco, se quisermos Dom Bosco, dizia: a educação é coisa do coração. Quem educa tem coração. Vamos a esta edição de 22 de novembro trazer as incidências daquilo que nós preparamos ao nível da nossa produção para o dia de hoje. Queremos aos internautas que nos acompanham nas redes sociais, no YouTube e também no Facebook e no Twitter, Instagram, façam o máximo possível, que nós estamos aqui para juntos fazermos este trabalho chegar até a si e ajudar quem está a governar a melhorar as condições menos boas da nossa população. A população do Kazenga, em Luanda, está a mostrar-se descontente com o estado avançado de degradação das poucas estradas que têm naquele município. Segundo as informações que recebemos, a nossa equipa da reportagem que lá esteve, colheu no local muitos dados de que as ruas asfaltadas estão a cair no abandono e sem a autoridade municipal ou até da província de Luanda dar conta do mal que isto pode fazer e está a fazer às populações do Kazenga. O Nildo Vidal e as lentes interessantes de Joel Macuntima trazem-nos o retrato do Zenga, que vai de mal a pior. Agora, Angola, alerta! Mais uma vez no município do Kazenga. É considerado o mais populoso ao nível de Luanda.
Depois de termos falado do estado da Avenida dos Comandos, desta vez é a chamada Rua do Patrício, que dá até o mercado Asa Branca. Para quem sai da Diolinda Rodrigues, sentido Cuca, para entrar nesta via, na zona do tanque do Kazenga, depara-se com muitos buracos que preocupam peões. Carros colam aqui e registram-se muitos acidentes. Este buraco mesmo aqui está mal. Toda hora colar carro, muitos acidentes aqui, cola carro, outro carro vem bater atrás do outro carro. Estamos aqui na estrada, velho, que não está bom mesmo. É muito complicado, às vezes os carros colam aqui e fica um trânsito enorme. As pessoas não têm como se locomover por causa dos buracos e passa a criança, é muito complicado. É muito complicado. Isso, conforme está assim, um bêbado a passar aí, como é que fica? Ele cai logo de primeira porque ele não vai dar conta, porque aqui não tem iluminação, vai mais a estrada do jeito que está, cheia de buraco. Ele bem bêbado, ele nem vai dar conta daqui, ele vai partir as pernas, sem falar do acidente que pode causar também ali. Então é muito bom se vejam como é que pode fazer por isso. Está mal assim a estrada, né? Acontecem muitos acidentes aqui? Sim, tem sido acontecer muito acidente e também muitos carros colam aí, depois fica muito complicado como saírem daí. Tem que dar 2.000, 1.000 kwanza aos meninos para poderem tirar o carro daí do buraco. É um esgoto, está aberto, está cheio de buracos aqui, os carros aqui não tem... Está um trânsito enorme mesmo, complica mesmo muito. Com as chuvas, os buracos engordam e complicam mais a circulação. Com as chuvas não vale a pena, assim não vamos ter nem como. Quer dizer, para atravessar também vai ser complicado, porque a água não escoa, fica mesmo ali, fica uma enchente, e depois de ficar enchente, ninguém vai dar conta do buraco. Qualquer carro que via, bater logo de primeira. Quando chove é pior, lixo com água misturado tudo aqui, você não aguenta correr, descorrega, já sai dos carros. Os automobilistas dizem que a dificuldade em circular nesta zona é o prato servido diariamente. Aqui é o prato do dia a dia, aqui não é fácil passar aqui nessa via. Já estamos aqui, isso já está mais de um ano, essa situação. Não sei por que não vem resolver esse problema. Com as chuvas que estão a vir aí, passa um carro aqui mesmo, um carro. Muitas das vezes, os automobilistas são obrigados a sair da sua faixa de rodagem à procura de melhor lugar para pôr o pneu. A dança aqui é obrigatória. Parece que estes buracos tocam com o duro do Sebem. Bem, não está a circulação, que já dura algum tempo. Para este condutor, os carros aqui passam mal. Os carros estão a passar mal, principalmente essa minha viatura que é muito baixa aqui mesmo, eu sofro. Porque eu trabalho mesmo, essa minha via de todos os dias, eu sofro aqui todos os dias. Passar aqui não é fácil. Visto aqui quase até que ia bater num carro que estava por detrás de mim. Porque eu estava a fugir aqui do obstáculo que está na via. Esse buraco é muito complicado, está querendo muito engarrafamento. É melhor você arranjar esse buraco. Quando que haverá um engarrafamento ali nesta via. Depois de chuva será muito pior. Será ver? Conosco. Muito obrigado para o governo marcar esse buraco aqui. Este motoqueiro diz que já várias vezes furou o pneu. Circular aqui não é fácil. A entrada dessa rua está péssima. Ou até várias vezes que eu já danifiquei o meu pneu ali, carregado, não tem como sair. Tem que descarregar de novo, arrumar, engarrafamento. Ao momento aí está cheio de água também, de esgoto. Está muito mal. Com moto é mais difícil. Não percebo? Com moto é mais difícil. É muito difícil mesmo. Muito difícil. Eu gostaria de alertar talvez as pessoas mais potentes para ver se resolve esse problema desse buraco. Quando chove é problema, até nós aqui não passamos. Carregado com a moto é difícil não passar aqui. É difícil. Várias vezes até o meu colega rebolou toda a documentação da moto. Caiu o negócio da senhora, feijão, gingoba, fuba de bombom, tudo molhou aí. Automobilistas, motoqueiros e peões preocupados com o estado de degradação das vias no Kazenga. Esta é uma situação que se vive um pouco por quase toda a Luanda.
e não convida visitas por cá. Repare no comentário deste internauta, seguidor do Angola Alerta, quando falamos da Avenida dos Comandos no Kazenga. As estradas em Angola estão assim? Pelo que ele viu, questiona e diz: estava com intenção de viajar para Angola no intuito de passar as festas de Natal com a família. Com isso, desisto de viajar. E manda um abraço desde o Brasil. Quantos angolanos ou não lá fora já terão tomado esta decisão pelas imagens do país real que lhes chegam? O que nos entristece é que a cada dia que passamos uma reportagem, são poucas as zonas que são intervencionadas, são poucos os espaços que nós olhamos com o fito de vermos nas cadeias de televisão que têm um orçamento do geral do Estado, que têm o dinheiro do povo. Nós vemos transportes públicos, transportes particulares, homens e mulheres que fazem das suas para poder levar mercadoria e satisfazer a população. Zonas que podiam estar minimamente organizadas com um aspecto urbano, que de urbano só está o nome, porque de urbanização não temos. É toda uma desordem que surge em função da incompetência governativa, da falta de visão de quem está em frente, e é esta a realidade que nós vemos. Isto é no Kazenga, Rua dos Comandos, desde a zona do tanque do Kazenga, que está aqui a imagem, vislumbramos o troço de via que foi arrumado em 2008 até hoje sem nenhuma intervenção. A pergunta que se pode colocar é da responsabilidade do governo central ou do governo provincial? É da responsabilidade do governo provincial ou da administração municipal? Não há desconcentração das finanças, não há desconcentração administrativa, ou seja, concentramos quase tudo ao nível da governação para uma única pessoa. E, ao fim e ao cabo, é este o resultado que dá. Em Angola, há muitos anos que não temos empresas de manutenção de vias. As vias são construídas, os orçamentos balúrdios, os mais caros do mundo, são alocados para as estradas, como que parecem as estradas as melhores. Não é? As melhores estradas, do que nos recorda, é a Alemanha, que não há mínimos de velocidade. Tem as melhores estradas do mundo. Nós nem nos equiparamos ao Burundi, nem ao Quênia, nem a Etiópia, tampouco mais ou menos ao Congo-Brazzaville, que tem melhores vias que a nossa. Nós não mostramos porque queremos ficar exatamente como que somos os filhos dourados. Isto aqui é Kazenga. Será que a administração não há nenhum plano por meio da administração local e o governo provincial para rever essas situações? Estes jovens que deambulam diariamente pelas artérias da cidade, que zungam, andam por aí sem emprego, não seriam catapultados para fazerem trabalhos do género? É que as viaturas circulam, pagam taxas enormíssimas de circulação, hoje até já não é taxa, é imposto de circulação, um dinheiro tão vasto que não justifica o estado avançado de degradação das vias. É uma pouca vergonha. O cidadão faz das suas para poder buscar um pão no dia a dia, onde vemos até carros com logotipos institucionais a fazerem candonga, porque precisam levar algum pão em casa, porque o que recebem quase não chega, e ao fim é o cidadão que arca com as despesas da viatura, é o asfalto que fica degradado, é o próprio administrador ou administração que fica mal na fita, porque não se consegue perceber como é que em plenas vias secundárias e terciárias o cenário é este, que vai degradando. Esta zona, quando chove, nem mesmo o diabo lhe apetece sequer descer para ver o que se passa em Luanda. É uma hecatombe, é uma situação difícil. Estamos a falar na Rua dos Comandos. Quem sai da Cuca no desvio para entrar para a avenida, não é 28 de janeiro nada, Quinta Avenida, não, a Quinta Avenida ali do Asa Branca, tem este problema à sua porta. Ao pé do Hospital dos Cajueiros, um bocadinho em frente, no Zamba 5, é Zamba 5 aquilo, tem Zamba 2, aquilo é Zamba 5, Zamba 3, ali no Zamba tem também este problema. O troço de via vai se degradando a cada dia. Esta é uma zona de confluência de gente que vai procurar carregar aqui, fazer o carregamento e descarga, quer os motoqueiros. Aqui é a famosa zona
do tira postiço, tira peruca, é aqui. É nessa zona onde roubam perucas enquanto as senhoras sobem na moto. Aqui, se você vai com a peruca solta, até a cabeça vai. É aqui onde fazem um assalto em qualquer hora do dia. E a polícia passou aquele vídeo que sensibilizou, devolveu 2 perucas que foram roubadas. É exatamente nesta zona. E este troço de via é degradante. Está mal. Mas não é só este ponto de Luanda. É que nós vamos sentindo a cada dia Luanda abandonada, Luanda desprezada, não é? Quem olha para essa imagem dizem que aqui está na capital de Angola, não acredita, porque nós vendemos um perfume diferente daquilo que é o que nós usamos todos os dias. O certo é isto aqui, a realidade é que não há sequer um troço de via em Luanda, na sua extensão, chegar a 10 km em condições. Não há. No Talatona há buracos, no Kazenga há buracos, no Sambizanga, no Benfica, olha para isto, aqui, olha. Desgraça. Até quem vai à Cidade Alta, no bairro Azul, também há buracos. Na Baixa de Luanda passamos a semana passada, buracos no Quinaxix, buracos na Mutamba. Nós olhamos para isso, olhem para aqui. O cidadão com sua viatura tem de fazer um andamento de câmara lenta, porque há aqui isto, incompetência governativa. O tapete asfáltico está aos prédios da Filda, vemos ali a situação. Este é o comentário de um cidadão que está no Brasil, angolano, vive no Brasil, e diz que não quer vir para cá por causa das imagens que vê. Isso é uma opção. Claro, tem todo o direito. Fique lá no Brasil, que fiques melhor lá com o Bolsonaro, porque aqui o teu bolso vai ficar rasgado. Então a situação é esta da Estrada dos Comandos. Senhor administrador do Kazenga, senhora governadora da província de Luanda, assim mesmo queremos evoluir o quê? Metemos fatos partidários e vamos vender o peixe que nós não temos, na verdade, na banca, para o cidadão votar e estar nesta mediocridade, nesta vergonha, que não há nenhum plano emergencial, não há nenhum plano de contenção. As estradas gastou-se rios de dinheiros. Angola é dos países que veio aquela máxima que 1 quilômetro de estrada custa $1 milhão. Mentiram-nos, como se isso era possível. Eu fui ao Quênia e no Quênia fez-se um exercício que fizemos aqui até na Boa Vista, na Quimaqueza, mas não deu em nada quase, que é o tapete asfáltico feito com malha-sol. Tem cimento, porque o asfalto é caro. Mas nós somos produtores de petróleo. Para que vale a nossa produção de petróleo quando temos isto? E é assim a nossa população sobrevive assim. Não é? Aqui na água parada, venda ambulante desorganizada, zonas esburacadas, o cidadão quebra aqui a sua viatura, ele paga imposto de circulação, paga taxa que já não há, não é? Aquilo é o quê? De seguro automóvel obrigatório. Tem uma... Olha para aqui. Há uma outra taxa que se paga, não sei se podemos considerar taxa, quando compras a viatura, tens que ir para a expensão. Todos esses emolumentos não valem para nada. É só reparar, as viaturas que circulam nessa zona, todos os seus... as zonas das suas viaturas estão todas riscadas. Todas elas com fissuras. As jantes com problemas, a parte do para-choque com grandes problemas e ninguém paga nada. O cidadão sobrevive assim na maior desgraça, no desprezo. E nós vemos Luanda desprezada, anda-se assim, ou seja, os nossos governantes, né, que dizem estarem a nos executar, porque eles são mesmo executivos, executam-nos bem, porque governar não governam absolutamente nada, né, porque eu não sei que governação é essa que em plena capital não se consegue minimizar, porque isso é minimizar, é o mínimo. Olha para aqui, esta imagem, para quem vem da Cuca ou quem entra para a Cuca tem dificuldade de circulação, porque há buraco, não se vê equipas, não se vê jovens preparados para fazer isso, porque a governação, olha, um carro top de gama a circular aqui. Minha falecida mãe de feliz memória dizia luxo na miséria. É o que nós vemos. O cidadão compra com dinheiros sacrificados. Uns também são marimbondos, roubo bem feito passarem por ali, porque aqueles que não roubam, esses sim, são coitados. Não é? Desculpa-me aqui o termo de coitado. Porque aquele que rouba o dinheiro do Estado e passa por aqui, nem devia cair num precipício, nunca mais voltar. Sim, não se deseja a morte a ninguém, mas para esses saqueadores nem sei o que é que devemos desejar. A situação não é tudo em Luanda. Vamos ver que isto é transversal e vai para outra zona. Vamos até o Kwanza Norte, na cidade de Ndalatando, na sua sede, Kazengo. Moradores do bairro popular em Ndalatando, na província do Kwanza Norte, lamentam o estado avançado de degradação do bairro e as suas ruas. Estamos a falar do bairro popular.
A travessa daquele antigo bairro construído no período colonial na cidade que passou a chamar durante muito tempo Cidade Jardim, os espaços estão bastante complexos para a circulação rodoviária. A cada dia que passa, ao cair de pedaços é o que se verifica na zona. Nem mesmo a nova estrutura da Assembleia Nacional está poupada a uma imagem deplorável, uma imagem que não se aconselha a ninguém. A província do Kwanza Norte, na sua zona mais concentrada, chamado Bairro Popular, um bairro mítico do período colonial, está a cair aos pedaços, até como que uma zona de guerra. Não lembra sequer ao diabo que estamos a 20 anos do fim da Guerra Civil. Olhe conosco o trabalho de Antônio Domingos e Alberto Luiz, a partir de Ndalatando. Alerta! Ouvido pela Camunda News, Stancher Ferreira, morador do bairro Popular aqui em Ndalatando, fala dos vários problemas que afligem aquela zona nobre de Ndalatando. O bairro Popular é um bairro já antigo, vive vários problemas. Falar do asfalto é uma situação muito complicada. Há tempos atrás houve um trabalho paliativo em algumas das ruas. Foi no sentido de que cimentar as estradas, esse é o termo que eu uso. É uma situação já recorrente. As ruas todas estão esburacadas, inclusive a Assembleia Nacional, onde passam os nossos deputados, que é uma pouca vergonha. É uma situação triste. Apesar da existência de iluminação pública em todas as ruas do bairro, a falta de manutenção da sua rede elétrica é um outro problema apontado por Ferreira. Iluminação pública até na verdade temos, mas há necessidade de fazer manutenção nos postos. Há um tempo atrás nunca mais se fez. Tirando a rua da polícia, as outras ruas andam às escuras e que é um perigo enorme. E Catarina Calomba, outra moradora do referido bairro, também lamenta o atual estado desta zona habitacional e questiona as verbas alocadas para a reabilitação da mesma. Bairro Popular que está mal, a estrada está cheia de buraco, fizeram um levantamento há 6 meses atrás, mas eu via o brugal nas ruas, via a máquina trabalhar, piorar a estrada, porque o Kwanza Norte nunca melhorou numa verba, o Kwanza Norte só piora, não estão arranjando nada, é complicado, essas verbas então estão aonde? Então essas verbas, a estrada não está a ficar boa. Outros canais, para que a gente receba mais alguma verba, queremos acreditar que um dos bairros a ser agarrado ou a ser mexido deverá ser o bairro Popular. Moradores do bairro Popular em Ndalatando deploram o atual estado das ruas que compõem aquela zona habitacional. Alberto Luiz Simão e Antônio Domingos, a Camunda News. Este é Bairro Popular na província do Kwanza Norte, na sua sede municipal do Kazengo. Estamos a falar de um bairro que também Luanda tem, sinal de contar. Aqui está a imagem da Assembleia Nacional na província do Kwanza Norte, no Bairro Popular. Reparem que os motoqueiros, eu gostaria de ter essa imagem, deixem rolar, também porque a peça é breve, deixem rolar a peça que eu vou mostrar um bocadinho isso. Reparam que os motoqueiros tiveram de desviar. É para circular aqui, mas foram para o lado direito para tentar esquivar os excessos de buracos. Parece que até cada governante aqui tem um buraco no Kwanza Norte. Estamos a falar na cidade. Não temos a realidade de outros municípios, mas estamos a falar do município sede do Kazengo, no Kwanza Norte, a antiga Vila Salazar. Olha as montanhas bonitas, como dizia o outro, não é? Devia ser capitã de Angola. Mas é tanta incompetência, é tanta governação que passa pelo Kwanza Norte e é essa miséria que a gente vê. Ora, será que os governos provinciais recebem a mesma dotação? É claro que não. Claro que não. É só vermos Luanda. Se Luanda que tem uma fatia de bolo, a desgraça é essa que a gente vê, não podemos cobrar o mesmo numa província do interior. O que significa dizer que é políticas falhadas de governação. Nada tem que ver com os governadores. Essa não é culpa dos governadores, não é. Garantidamente que não. É de quem lidera toda esta máquina. Porque não se pode conceber... Isto é um bairro colonial. Olha as montanhas, coisa linda, mas tudo uma desgraça. Assim, estamos a ver, parece que os lances querem recuperar, mas é um trabalho paliativo, com empresas que não têm capacidade técnica. O colono conseguiu
construir as estruturas que nós estamos a ver aqui, deixadas já pelo colono, que podíamos aproveitar para a reabilitação. Olha que os motoqueiros deviam seguir esse troço de via, mas desviam-se porque não têm condições para tal. Este é o senhor governador da província do Kwanza Norte. Olha para aqui, estão a desviar e quase a bater aqui no carro. Vemos que não há passeios para as crianças, vê que aqui os lances não há, degradante, estamos a ver Kwanza Norte, mais concretamente em Dalatando, a cidade capital. Olha para aqui, Britas de um lado, é uma cidade que está na Baixa, muito bem, parem-me essa imagem, agradeço por isso. É uma cidade que está na Baixa, ao lado das montanhas, podia ser tão bonita, tão organizada. Estruturas do colono, conseguimos perceber que isto não é obra dos 46 anos do MPLA, nem já, isto é do colono, vai se degradando. Com o traçado, temos aqui uma estrutura do poder legislativo. Estamos a falar de uma Assembleia Nacional. Os motoqueiros, pode deixar essa peça rolar, vemos aqui o motoqueiro quase a bater na viatura. Se risca, já era, é mais um gasto. E este cidadão fala da precariedade das ruas do bairro Popular. Bairro Popular no Kwanza Norte, em Dalatando, está a cair aos pedaços. Reparem que aqui, parem só essa imagem. Parece que começaram a fazer um trabalho de terraplanagem. Mas isto, percebe-se logo que aqui nós estamos diante de aventureiros. Estamos diante de empresas fantoches, empresas que não conhecem. Isto aqui, uma precipitaçãozinha, umas gotículas de água, isto vai embora. A cidade já tem uma vantagem. Está na montanha. Tem descidas que facilitam o escoamento das águas pluviais e ou residuais. As águas de casa e também da chuva. Mas então, por que não se contratam empresas sérias? Por que não se faz um trabalho contínuo, todos os anos, ter um orçamento de recuperação, melhorias dos troços de via? Nós vemos inertes aqui abandonados, como disse a senhora. Está abandonado. Assim deixaram. Vamos esperar outro orçamento. Pode deixar essa imagem, dar aqui o ar da sua graça. Pode deixar rolar a imagem, produção, realização. Olhem para aqui. O tapete asfáltico vai tomando já um espaço diferente daquilo que é a terra vermelha, porque é uma cidade com terra bastante vermelha. Estamos a ver o sistema elétrico aqui com o perigo das chuvas. Deixa a imagem rolar, por favor, porque há aqui uma imagem dos fios soltos. É uma das cidades onde morre muita gente eletrocutada, por causa do déficit do trabalho completo do asfalto versus iluminação. O cidadão fala também da ausência de iluminação. Olha, está aqui, a imagem é esta que eu queria. Muito bem, obrigado, realização. É isto aqui, olhem para isto. O cabo já está fora, parece um homem que foi esquartejado e as tripas estão de fora. Podia estar subterrâneo, mas não, está visível. Isto aqui com chuva, alguém que tropeça aqui à noite, já era, é elogio fúnebre. É? Dê-me imagens, faz favor, alerta. Dê-me imagens movimentadas, muito bem. Esta é a realidade da cidade de Dalatando, no Kwanza Norte. Pelo menos o bairro Popular que está degradado. E eu repito, é o mesmo bairro que está ao pé daquela peça que nós passamos sobre o cemitério, está na mesma zona. Um bairro pequenino, do tempo colonial, que ficaram as estruturas do colono, e nós vemos aqui algumas estruturas, bairros tinham ruas de ida e de vinda, e hoje, nós, 46 anos após o fim do colono, só destruímos aquilo que estava bem. Aqui não há imagem de casas partidas com bazucas ou bombas da guerra. As bombas é mesmo da governação. A governação atira bombas ao cidadão e o cidadão passa mal com esta situação. Há uma situação que vem também de Benguela, bastante caricata. Sabemos que a figura do padrinho tem a denominação de pai, diz assim a igreja para os padrinhos. Eu que nasci na década de 80, tínhamos o famoso xará. Eu tive ainda o meu xará de feliz memória, o tio Guilherme Clementino, que faleceu já há coisa de 4 ou 5 anos. Tive um xará que deu-me o nome. E há muitos outros que também têm xará. Ao longo dos tempos isso foi mudando, agora os pais misturam o nome da mãe e do pai, vão buscar nomes em livros, nem sequer sabem o significado e dão aos seus filhos. Bem, é um direito que cada um tem e cada um saberá a questão da história, vai lhe cobrar ou não sobre isto. Mas a igreja atribui o padrinho como uma figura religiosa para dar seguimento à questão da formação religiosa e não só para o acompanhamento, assim como os pais o fazem. Muitos de nós vivemos em casas de padrinhos ou de madrinhas e fomos acompanhados ou continuamos a ser acompanhados. Há uma história que vem de Lubango, de uma família de 4 membros,
está em Benguela, a passar os dias, digo Cabinda de Benguela, estão a passar os dias na rua. Tudo acontece por conta de um padrinho que tudo indica ter sido o dono da habitação por onde viveram mais de 30 anos. Ora, esta situação complicou-se nos últimos tempos. Parece que o padrinho decidiu mandá-los para fora. A história é narrada pelo Abel Samba e Paula Elisa, a partir da cidade de Benguela. Alerta! Eu não estava aqui, iria de fazer isso com muito prazer. Não se entende como é que vocês vão despejar alguém sem ordem de despejo, sem aviso prévio. Isso acontece aonde? Não estudaram. Aqui mesmo, quem tem dinheiro tem mania, acontece aqui. Oh meu Deus, me localiza. Filma mesmo isso, filma. Tu não estás prestando atenção. Preciso saber de quando me... Uma família residente no bairro da Caponte foi despejada pelo Tribunal Provincial do Lobito no dia 4 do corrente mês. Irina Luiz, filha da proprietária da casa, contou que quem está envolvido do processo é o seu próprio padrinho, por sinal, vizinho de porta, e que não entende a tamanha crueldade, informa que o tribunal está a tratar do processo. Os meus padrinhos ao lado, o senhor Maneco e a dona Mimica, alegaram que a casa era deles. Na altura, em vida, o filho biológico da tiazita, né, como era carinhosamente chamada por todos, entrou foi à habitação para rever os documentos. Só que somos surpreendidos com uma ação do tribunal posta pelo padrinho Maneco a dizer que a casa era dele. Irina conta também que os documentos da casa foram tratados muito antes do seu padrinho mudar-se naquele bairro. Mas os documentos são estes que estão aqui? Sim, que dão acesso que vocês pagassem em renda, é isso? Sim, esse documento é provisório e é de 2004, que nós temos a posse da casa. E de lá para cá, né, rolou muita coisa. Só que eu não me lembro de ter recebido nenhuma notificação. Eu, na quarta-feira da semana passada, fui ao hospital com o meu bebê e, infelizmente, os vizinhos ligaram para mim a dizer que eu estava a ser despejada pelo tribunal, tinha a polícia, tinha um monte de gente aqui e que, quando cheguei, encontrei as minhas coisas fora, quase todas já partidas, porque tiraram as coisas de casa sem nenhuma justificação e só disseram que a casa era do seu Maneco. Com 3 filhos, a família está a passar as noites ao ar lento e lançam um grito de socorro ao Tribunal Supremo, porque desconfiam que por detrás desta ação judicial existem pessoas com fortes poderes econômicos. Há rumores que ele também tem um documento, mas eu não posso dizer se tem, se não tem, a não ser que a nossa habitação passou um documento de uma casa das pessoas. Então, só peço a quem de direito para averiguar essa situação, porque no estado em que estou uma semana dormindo ardente, é complicado. Quem abriu as portas foram os homens do tribunal com a polícia. Derrubaram as portas? Derrubaram as portas, trocaram as fechaduras e deram as fechaduras a chave da nova fechadura ao meu padrinho. Porque bater nem dá para falar se é padrinho mesmo ou não é, porque alguém que te viu a nascer e crescer tem essa atitude contigo, só Deus. Ninguém sabe nada, ficam a roubar as coisas das pessoas. O padrinho? Pelo meus padrinhos? É com eles. Eu fui lá agora, meu padrinho disse: não quero saber, não vimos. Isso vai mesmo lá nos que desarrumaram. Vocês que vieram aqui desarrumar a casa tinham que mandar uma ordem primeiro. Tinham que dar uma ordem um mês antes, um mês com antecedência. Olha, este é um problema de litígio entre o afilhado e o padrinho, o suposto proprietário da casa, mas as imagens que acabam de chegar também têm que ver com a questão da ordem judiciária. O que reclama a habitante, a moradora, não é? Parece que a esposa do afilhado é que deviam receber uma nota prévia de despejo com o mês.
Quem entende de lei, eu de nada sei, a única coisa que sei da lei é a mesma palavra lei, não entendo nada disto, é melhor nem entender nessa terra, mesmo sabendo da lei, atropelam, aqui há direito à educação, direito à alimentação, direito de ir e vir, mas ninguém nos dá a possibilidade disso, então não adianta entender das leis. É um problema que os entendedores de leis devem ver isto com maior preocupação e se ainda conseguem dar alguma garantia judiciária a esta cidadã ou a esta família que está em Benguela, ao relento, ao arrepio da lei, foram despejados e estão mesmo a passar noites com bastante complicação. Vamos para um intervalo e voltamos daqui a pouco. Vamos olhar para amontoados de lixo na cidade de Ndalatando. Até já. Estamos cansadas, papai. Olha só, papai. Isso é muito triste. Síntese informativa na Camunda News. Acompanhe nas redes sociais da Camunda News notícias da atualidade local e do mundo. 4 transmissões diárias. Camunda News. Informação atualizada e cidadania. Das Chanas do Leste nasce um projeto pioneiro de educação a nível superior, comprometido com o desenvolvimento do Mochico de forma inovadora e sustentável. Com excelência e rigor, lecionamos 8 cursos de licenciaturas geridos por uma secretaria digital e acessíveis por meio de um portal académico. Promovemos o ensino de qualidade através da instrumentalização da realidade por meio de laboratórios modernos e um tribunal simulado. Inovação, o ensino de qualidade e responsabilidade social. O Alinga. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Estamos cansadas, papai. Olha só, papai. Isso é muito triste. Ao seu programa Angola Alerta e obrigado por esta disposição nesta segunda-feira, 22 de novembro, dia dedicado aos educadores ao nível nacional, e um grande abraço a quem só agora se juntou a nós e vai continuar a ver em repetição na terça-feira este programa, e obrigado mais uma vez e saudar a todas e todos os educadores desta Angola imensa. A população de Ndalatando mostra-se preocupada com os amontoados de lixo nas diversas zonas do município sede da capital do Kwanza Norte. Falam em imagem muito feia daquela cidade que há algum tempo foi considerada de cidade-jardim. Nesta frequência em Ndalatando, os populares começam a ver já o diabo a fazer caretas com a chegada da chuva naquela zona, em que quase todos os dias São Pedro abre as torneiras para deixar cair o líquido precioso que vem dos seus. Mas na terra, o solo reclama por causa das enchentes de lixo que podem causar muitas mortes com as doenças tropicais. O Antônio Domingos e o Alberto Luiz trazem-nos mais uma vez a narração da cidade de Jardim. Alerta! Formam o novo postal de visita. O ativista cívico Orlando Ferraz é morador do bairro Posse, em Ndalatando. Ferraz fala em saneamento básico precário na sua zona de residência. O saneamento básico do bairro da Posse é precário, conforme vocês estão a constatar. Nesse momento estamos diante de um atentado público à saúde. E sabemos nós que a recolha do lixo não tem se feito quase, só se junta, mas não tem se feito. Então isto vai perigando cada vez mais a nossa população. Não preciso contar, é só bastar vocês verem. Agora me pergunto, não sei se temos mesmo equipas que têm feito a recolha do lixo ou não. E para piorar mais, conforme a essas horas estamos a ver, as nossas crianças brincam aqui
jogam futebol aqui e sabemos nós que o lixo são os principais transportadores de várias doenças. Nós cansamos de promessas. Nós queremos um governo que põe mão à massa e que possa resolver os problemas do povo, porque esse é lixo. Já Idália Francisco, outra moradora do mesmo bairro, sabe dos perigos que advêm dos excessivos amontoados de lixo na localidade onde vive. Sabemos que o lixo não é coisa boa, prejudica a saúde. Tanto que eu vivo lá no bairro da Posse e quem entra mesmo para o bairro, tem lá um pequeno campo, encontra que lá tem um amontoado muito grande e aquilo causa a poluição de mau cheiro lá no mesmo bairro e não é saudável. Por sua vez, o ambientalista e panafricanista Kyakumbuta, que vive num dos bairros periféricos de Ndalatando, alega a falta de vontade política de quem governa no que o tratamento adequado do lixo diz respeito. O lixo poderia estar inserido naquilo que são também os recursos de Angola, porque o lixo traz dinheiro, traz economia. Então, falta também, por um lado, conhecimento por parte de quem governa. Nós vimos que muitas pessoas que estão nos cargos públicos não têm conhecimento de como administrar. E se não tiver conhecimento do autêntico perigo, este é um assassino, esse governante. Estamos diante do analfabetismo ambiental, porque quando se fala do ambiente, traz todos esses princípios. O Ministério do Ambiente também poderia proporcionar emprego. Para ser bem sincero, eu vivo aqui bem próximo do lixo e eu passo mal. Só vocês verem, eu passo mal aqui com lixo. É um problema muito sério. E eu sensibilizo as pessoas a poder tratarmos bem o nosso meio ambiente. Quando o ambiente está sujo, há muitas doenças. A solução é ensinar as pessoas a fazerem adubo para não termos muito lixo. O lixo deve ser tratado e ser valorizado. E o diretor municipal da saúde de Kazengo, José Otto Bulucoto, admite que o elevado índice de malária é frequente na região devido à falta de saneamento básico. Drenarmos as águas acumuladas à volta da nossa casa, não deitarmos as latas vazias em qualquer local, não deixarmos os pneus abertos em qualquer espaço. São esses meios que permitem a replicação ou seja, a multiplicação do mosquito. Então, um problema de educação para a saúde e, ao mesmo tempo, um problema de saneamento básico. De acordo com Maria Filomena Wilson, diretora do Gabinete Provincial da Saúde no Kwanza Norte, que fala dos efeitos negativos das lixeiras, a também médica revela que desde janeiro deste ano até a presente data, a província já registrou mais de 100 de óbitos por malária. A lixeira serve para albergar um mosquito adulto. O lixo tem outras consequências de saúde que nós conhecemos. Das estatísticas disponíveis, nós neste momento já temos mais de 100 óbitos. Com relação ao ano anterior, o que nós temos verificado, os óbitos, temos mais ou menos aí uma média de 200 óbitos ano. E desde que estamos a viver a pandemia da Covid, é claro que os casos aumentaram. Alberto Luiz Simão e Antônio Domingos, a Camunda News. Estamos no Kwanza Norte. Olha, o contraste da natureza e o prejuízo que o homem cria. Estamos a falar de uma linha férrea, Luanda-Malange, que passa bem ali no centro da cidade. O contraste das parabólicas, né, que gravitam sobre as casas e esta vergonha, porque os pequenos nada sabem, não aprendem na escola e se aprendem ao contrário, mas o dia a dia é isto. Vai ver que está aqui uma contínua a girar pela zona do lixo, feliz da vida. Há até empresas de recolha, mas muito mal feitas. Luanda, Cabinda, Malange, Kwanza Norte, Benguela, Kwanza Sul, Lunda Norte, Lunda Sul. É Angola toda, assim. É a única terra que eu conheço que o lixo
é recolhido de forma bruta, de forma atabalhoada, com caminhões que depois danificam o tapete asfáltico, os lancis, as zonas de tubagem de água, de internet. Também não há internet quase que nenhuma, todo mundo no telemóvel, não é? E outras situações mais. Recolhe-se o lixo sempre de forma bruta, de forma desproporcional. A mim faz-me muita confusão como é que estes governantes permitem isso com tantos jovens, tantos senhores no desemprego. O lixo, como disse bem aquela ativista, o lixo deve ser catalisador de riqueza, deve gerar energia, deve gerar outra... O lixo não pode ser lixo. Nós, infelizmente em Angola, o lixo é mesmo lixo. O lixo ainda nos causa mais doença. Depois andamos ali a inaugurar hemodiálise daqui, hospital dali, daqui. Podemos fazer 1000 hospitais por dia. Não vamos resolver a situação do nosso povo. Porque nós não instruímos, nós não temos condições à disposição do cidadão. Quando digo nós, o povo vão lá na governação, olha para aqui, onde tem estabelecimento comercial, convive-se aqui, né? Até o demente já banca aqui, fala com o banco pipa, tranquilamente. Nem ele sente, né, a leveza da natureza. Vemos habitações aqui, num amontoado de lixo. Depois tem que se acumular muito lixo, porque tem que vir um orçamento muito grande, e aí as empresas vão receber aquele bolo todo e vivem refastelado. Cidades sujas, cidades imunas, cidades sem o mínimo de condições. Depois os cidadãos acorrem nos hospitais com muita frequência. O médico, o enfermeiro, o oficial lá de medicina, não é? Com um peso que já tem dos parcos salários que recebe, quantia de dinheiro é esta, nível de vida muito alto, está saturado, tem problemas familiares, não consegue resolver, ele não tem capacidade de poder acolher esse número de gente. Olha, está a ver as crianças? Isso é falta de educação, sistema de educação falido, sistema de saneamento básico falido, governação atabalhoada de biolos, de gente que só tira, suga, e o povo vive a minguar nessa situação assim da dificuldade toda. Então ajudemos-nos a rever, porque essa é a nossa terra. Nós aqui na comunicação social, vocês nos gabinetes governativos, os técnicos, os engenheiros, os antropólogos, os sociólogos, a malta toda que trabalha por ambiente, todos vamos dar o nosso contributo. Não é só comprar carros, casa, parece que vão levar isso para o elogio fúnebre, porque tudo vai ficar. Eu já disse isso a semana passada, eu sou Ixala. Vamos deixar tudo isso, nós não vamos levar. Isso não vamos levar. Temos é que garantir, isto aqui é a nossa população. A nossa missão aqui na comunicação é trazer essas situações, alertar aqueles que governam, aqueles que gerem o orçamento geral do Estado, aqueles que são, na verdade, os escolhidos, entre aspas, que são mesmo escolhidos, não são eleitos, não é? Então, para tentar rever essa... Não pode ser ano a ano, estamos há 46 anos a patinar. Há 46 anos não conseguimos arrumar o lixo. Há 46 anos não conseguimos garantir emprego para as pessoas. Há 46 anos que nós não temos uma urbanização equiparada com o colono fez. Aquilo lá do Sequele, Capari, Uara, é tudo fanfarra. Aquilo não vale nada. Aquilo é conjuntos de quartos. Não me vem com conversa de centralidade, que nós em Angola não temos centralidade. Aquilo é um conjunto de quartos. Porque é o que mais lá tem. De resto não há saúde. Sem belê, as árvores que o chinês ainda meteu lá, deu um ar da graça. Mas também o preto já anda aí a estragar aquilo, não é? Quando digo, permitam-me aqui o termo, a estragar, porque as viaturas estacionam mesmo ali ao lado das árvores e aquele carbono todo fica a destruir a massa de oxigênio que nós devíamos ter. Fala a senhora do Ministério que cuida disso ao nível da província do Kwanza Norte, tenta no máximo possível para salvaguardar o seu emprego, mas está aqui a realidade, é o lixo, precariedade, poluição. Andamos a lutar com a questão do ambiente, é porque o ambiente, o presidente foi, o ministro foi, o Arauara está aqui, estamos a ver isto. Isto é um problema nacional. Vimos o Kazenga em Luanda, estamos a ver o Kwanza Norte, em Dalatando particularmente. Claro que há municípios com menos gente, polui-se menos. Hoje consome-se muito. Então nós estamos a poluir muito e isso pode custar muito caro ao sistema orçamental do Estado angolano. Enquanto que nós, o lixo, devíamos ter uma política diferente. A exemplo daquilo que o Brasil faz. É colocar, eles têm mais gente. Nós nem sequer 40 milhões somos. É colocar zonas nas portas de casas, que são cestos feitos a ferro. Garantiríamos salário para os ferreiros ou serralheiros.
Depois as pessoas estão educadas a partir da escola, da televisão, da rádio, dos órgãos de comunicação, que o lixo deve ser selecionado. Papel com papel, saco plástico, bidões, garrafas, pano, tudo separado com cores diferenciadas. A recolha do lixo deve ser com empresas pequenas, que são alocadas 1 milhão, 2 milhões de kwanzas, para trabalhar em 2, 3 ruas, 2, 3 quarteirões. Isso ajudaria a garantir emprego direto aos jovens, não é? Aquilo que nós estamos aqui todos os anos a falar de empreendedorismo. Isto o que traria depois? A limpeza do lixo podia estar acoplado com a limpeza da rua para a saúde. E o cidadão só sairia da sua casa até o portão para depositar. Aí viriam os jovens que trabalham nestas empresas pequeninas, descentralizadas, para fazerem a recolha do lixo. Essa recolha depois era transportada para os grandes centros, onde tem outra equipa formada, que devia selecionar o lixo, separar o lixo, para energia, para reciclagem, depois voltar a usar. O lixo não pode ser lixo, meus senhores. Estudar à meia-noite. Mas vocês governam quem? Cães, cabritos? Isso não pode ser. Nós não podemos continuar com isso, senhores. É preciso mudar o chip. É preciso reiniciar, porque nós estamos a vender um péssimo território. As próximas gerações não vão encontrar nada nisso. Numa altura em que o mundo debate-se com o clima. Não podemos aparecer. Nós até a arborização. Estive a falar com um ambientalista ontem, numa das rádios aqui da cidade, assim, numa conversa off. Até a questão do ambiente. Pensa que é só chegar lá, cuculu, abrir o comitê e a árvore já está. Não. Andaram a comprar um monte de palmeiras que para nós não vale nada. O NEC é barato, que podíamos fazer aquilo que fizeram no e-mail, nada. Eu me lancei um dia um desafio, era fazer na gestão de José Eduardo dos Santos. Podíamos estar no Guinness Book. Aquela avenida de Olinda Rodrigues, do jeito que se fez ali a zona do e-mail, ali no 1º de maio, era fazer aquilo até a ponte do 30, a entrada do 30 ou do 25. Toda ela naquela extensão, naquela qualidade. Vos garanto, teríamos saúde, as pessoas caminhavam de Viana para Luanda, em pé, naquelas zonas com cadeiras, com toda aquela sombra, podia estar bonita, seria uma avenida saudável para circular. Mas não, as árvores que vemos em Luanda é do tempo do Caparandanda, tempo do colono. Dessa governação, ninguém faz nada, ninguém repõe, tudo quente. E está aqui, Kwanza Norte, também a mostrar a falta de higiene, a falta de saneamento básico, os lixos amontoados de lixo. Meu Deus, nós vivemos numa precariedade tal complicada. Voltamos para Luanda, porque isso já deu. Há um tronco de árvore que há mais de 2 meses, este tronco de árvore está abandonado no bairro Patrício Lumumba. É a Rua da Índia, aqui mesmo em Luanda. O nome da rua chama-se Rua da Índia. Os moradores dizem que a Comissão Administrativa de Luanda e os seus técnicos que foram para fazer algum trabalho sobre manutenção, supostamente, desta árvore, abandonaram este tronco naquela localidade. Essa mesma árvore tem trazido alguns problemas quando chove e também aquilo que tem a ver com a infiltração de água naquela zona. A causa dos problemas do dia a dia dos moradores é também por causa desta árvore que está na Rua da Índia, no Patrício Lumumba. Veja o trabalho de Manuel Gunza e Joel Makuntima sobre esta zona de Luanda e não se espante que esta arborização é do tempo colonial e não da independência. Alerta. É como uma prece respondida. Os moradores pediram solução, mas lhes foi dado um problema para resolver. É um tronco que está a pôr em causa a competência dos técnicos da Comissão Administrativa da cidade de Luanda. Eles cortaram a árvore e na hora de remover o tronco deram conta que não tinham a grua. Muito lixo. E nós, moradores ou trabalhadores aqui, sentíamos muito arrasca. A rua toda pode passar vassoura, ou alguém passa vassoura, meia hora está sujo. Então os moradores e o chefe aqui, meu chefe, decidiram com outros colegas aqui, chamaram os homens para podar a árvore. Desde que podaram, nunca tiraram o lixo. Nunca tiraram o pau dali, está mesmo a impedir a rua. Quando esperava outra solução, veio outro problema. Tiraram, já cortaram isto, mas o tronco até aqui está ali. Ninguém consegue tirar, só cortaram, estão a vir até hoje, nunca ninguém apareceu
para tirar este tronco. Este é o tronco e, na opinião dos munícipes, a sua remoção não exige uma mestria de peritos. Da maneira que ele pagou-se para tirar o tronco, também pode pagar para levar também o tronco. Foi preciso cerca de 200 mil kwanzas para cortar a árvore. O abandono do tronco está a ser visto como um truque para os técnicos outra vez serem chamados e pagos, o que os habitantes não querem abrir mão para abusos de confiança. Tem criado muitos embaraços aqui. Desde que o Estado veio, mandou cortar e isto ficou aqui. Isso já vai, acho, há 2 meses, ok? 2 ou mais. Acha ser difícil remover isto? Não. Não estão a remover porque não querem remover. E como se não bastasse onde saiu a mesma árvore, continua a passar água, ou seja, não foi estancado o problema? Muita água. E não vieram fazer nada. Segundo os entrevistados, para remover o tronco é preciso uma grua. Esta, por sua vez, está inoperante por falta de lubrificante. Muito constrangedora, visto que já está a caminho de 2 ou 3 meses, se a memória não me atrasou. Tem aqui um montão de troncos, felizmente já removeram. Esse como é o mais pesado, disseram que tem que ter uma grua. E até o momento a grua está sem lubrificante, que é para lubrificar, ou qualquer dos corredores, que é para levantar. Então, por isso que até o momento eles não conseguem vir remover aqui esse tronco. Mas já está a caminho de 2 a 3 meses, se a memória não me foge. Dado o tempo, tudo indica que o tronco também vai entrar na história das remoções com gruas, como a famosa do Prenda. E já está aí a caminho de 2 meses e ninguém está a poder devir tirar. Os que cortaram só cortaram e deixaram por aí. E isso cria dificuldade, não é só nas pessoas que passam, mas também nos moradores que moram por aqui. Às vezes querem estacionar carros, outras coisas. Está a criar mesmo dificuldades. Gostaria que tirassem esse tronco dali. Um tronco abandonado pelos técnicos da Comissão Administrativa da cidade de Luanda há mais de 2 meses está a preocupar os moradores do bairro Patrice Lumumba, Rua da Índia. Infelizmente, se isso fosse na Índia, em pouco menos de 15 minutos, este tronco certamente já não estaria aqui. Mas apenas é a Rua da Índia, porque o bairro é Patrice Lumumba. Um nacionalista africano que lhe foi dado o nome deste bairro aqui em Luanda, e o tronco está aqui. Por um lado, os ambientalistas talvez teriam uma palavra a dizer do porquê do corte ou abate desta árvore. Numa terra de pessoas sãs, que têm noção dos danos que isto pode causar para a saúde dos seres humanos, esta árvore, por causa apenas do lixo, não devia ser abatida. É, mais uma vez, um sinal da incompetência governativa e da falta de gestão ao nível da Comissão Administrativa de Luanda. É só limpar. É natural que nós, quando comemos, fazemos lixo, não fazemos? Não vamos à casa de banho, não fazemos lixo. Então, quer reclamar de uma árvore que deixa cair os frutos secos, as folhas? É questão de limpar, mas não é o cidadão que limpa. O cidadão deve pagar imposto. Deve cumprir com as suas obrigações enquanto cidadão que é Estado. Porque isso não é trabalho da governação e não do Estado. Isso é governo, Comissão Administrativa de Luanda. Agora, o tapete, o lancil estava a ser danificado e ela continua a ver com a força que ela tem. Podaram, mas ela já está novamente a subsair. Verdade seja dita que precisava ser avaliado se estava em condições dele. Agora, os técnicos vieram, foram pagos. Pergunta é, pagaram-os por quê? Há um normativo, alguma lei, algum documento que diz que para fazer este trabalho têm de ser pagos. E um trabalho mal feito. Técnicos da Comissão Administrativa de Luanda fizeram um péssimo trabalho, não concluíram. Dizem os moradores que pode ser um bilingue para voltarem a serem pagos de novo. E se eu estivesse nessa rua, era pegar esse tronco e levar à porta da Comissão Administrativa de Luanda, era colocar lá e a senhora presidente da comissão ver, olha para aqui, os danos que isso causa. Isto é o trabalho de governação. Este trabalho não pode ser do cidadão. O cidadão tem que pagar imposto numa rua, até pelo que se vê, urbanizada. Mas isto está a criar constrangimentos. Rebentou com a tubagem de água. Nós não fazemos manutenção em nada em Angola. A manutenção aqui é só do governo, só para manter no poder. É a única manutenção que se faz cá. Se é que é manutenção, né? Porque não sei, ser um arranjo técnico e não manutenção.
E nós vemos essas situações assim, começamos a perceber o quanto a nossa administração está debilitada, degradada, sem visão, sem olhar para o cidadão como um fim único da resolução dos problemas. Sentimos que o cidadão já não prestigia, ele até escusa sem chamar governo e chama Estado. Só que o Estado está incluído ele próprio, desde que tenha as condições que os cânones da literatura nos dizem o que é Estado. Uma rua bonita, e vemos, vislumbrada, seria assim que Luanda devia estar. Este é fruto do que o colono deixou, a herança colonial, né? Da arborização, da florestação, de dar a qualidade. Agora, os cidadãos estão preocupados por conta desta árvore que foi abandonada aqui, na Rua da Índia, Rua Patrício Lumumba, na Rua da Índia, bairro Patrício Lumumba. É preciso olhar para isso com uma preocupação. E muita gente pensa que não, isso é normal, com tantos problemas que temos aqui em Angola, Guilherme. Tu também está a passar uma reportagem de árvore. Pois, lá está. Tu és um insensível. Não é? Tu és um sem noção, como dizia o meu colega. Eu sem cultura. Tu és um ímpio, um troglodita, não pensa. Futuro. Isto é árvore. Isto é parte da nossa vida, é oxigênio. E mais não basta, está a criar obstrução na via, está a criar problemas aos cidadãos. Então, devia ter, não sei se na Comissão Administrativa tem equipas que lidam com essa questão da natureza, não é? Problemas graves. Então, chamar aqui a atenção à Presidente da Comissão Administrativa de Luanda, prepare bem os seus técnicos. Vá atrás, dê uma volta nessa zona e tenta ver este problema dos cidadãos. Porque é para isso que a senhora recebe salário. É para isso que os senhores ganham fruto dos nossos impostos e as nossas contribuições. Precisamos ver Luanda alterada, porque se a capital está degradada como está, não se espera muito do interior, do litoral ou do leste de Angola. É necessário mudar o paradigma. Já cantou Yannick Afroman, mudança de mentalidade. Se os seus não compreenderam isso, eu acho que o melhor é ir viverem no mar, ao lado dos peixes. Virtude e trabalho, alegria em servir. Se conduzir, não beba. E se governar, não roube. Porque o dinheiro é do povo. Fique bem e às 20 horas tenho grande informação na Camunda News. Um abraço. Estamos cansadas, papá. Não sei se vão nos meter aonde. Olha só, papá. Assim vivemos mesmo assim. Estamos abandonados. Vai dizer que vão nos meter na tenda. Estamos a sofrer, papá. Todos nós somos seres humanos. Mas o Estado não consegue mesmo de... Isso é muito triste.